volto a falar para vocês, regra de derivação é uma maneira de tentar simplificar a encontrar essas derivadas. Então, vamos começar a falar de regras. Lembra, gente? Agora é decoreba, tá? Agora é decoreba. Para facilitar a sua vida, você vai ter que decorar. Mas você vai ver que compensa, tá bom? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, como a gente já falou, e eu acabei de falar agora para vocês, é o seguinte, a derivada de uma função, f', né? De uma função, ele é dado por esse limite. Belezinha, não tem nenhum mistério. Foi o que a gente viu até agora. Só que é o seguinte, na maioria das circunstâncias, isso aqui é um negócio, ó, eu coloquei trabalhoso para ser educado, tá certo? Eu coloquei trabalhoso para ser educadinho, para não falar palavrão, né? Porque o negócio é chato, né? Muito chato. Então, daí, ao longo da história da matemática, ao longo aí, muitas pessoas mais coerentes, para ajudar o aluno de engenharia, ele fez o quê? Ele criou regras de derivação. Que é o quê? É uma sistematização de casos particulares. Pega o caso particular, ó, se for assim, faz isso, não precisa calcular limite nenhum. Faz assim que vai dar certo, beleza? Então, vou começar a falar isso direto. Lembrando que a gente pode chamar, então, só para lembrar, viu, gente? A gente pode chamar o f', a derivada de dx, né? Df de x dx, ou pode chamar de y', que é a mesma coisa, ou pode chamar de dy dx. Tudo a mesma coisa. E tudo isso aqui significa derivada de uma função. Primeira regrinha, derivada de uma função constante. Quando você tem uma função constante, por exemplo aqui, ó, f de x igual a 7. Podia ser y igual a 7. Y igual a 7. Derivada disso é zero. Derivada de uma constante é zero. Guarda isso. Como que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Imagine que você tem que uma função, vou mostrar aqui para vocês, vou demonstrar aqui para vocês. Vou imaginar aqui, ó, que uma função seja uma constante, não tenha x. Então, vamos pensar aqui, ó. A função f de x é uma constante k, tá? Eu quero calcular a derivada dessa função. A derivada dessa função é limite, né, da função com x mais h, né, menos a função em x aqui, tá? Função em x. Dividido por h com h tendendo a zero. Acontece o seguinte, ó. Limite com h tendendo a zero. Qual que é a função? Né? Quando a função aplicada em x mais h. Independe, ó. Independe do valor de x, a função sempre é k. Então, isso aqui vai ser k. Função de x mais h é k, menos a função de x. Não adianta. Quando ela é x, ela é o quê? Vai ser k. Dividido por quem? Dividido por h. Só que isso aqui, ó, vai dar zero. Então, qualquer função aqui, seja constante, você não precisa nem calcular. Então, por exemplo, a função é 7, não tem x, né? É uma constante, então. Tá aqui, então, a gente tem o seguinte, que se f' de x é zero. Se a função f de x é 7, f' de x é zero. Ah, professor, eu quero saber, a função vale 15. Qual que é a derivada dela? Não importa quem seja, é zero. A função, professor, ela é raiz quadrada de 70. Não importa, derivada é constante. A derivada dessa função é zero. Beleza? Então, essa é a primeira regra. Derivada de uma constante é zero. Fácil, né? Essa daqui, gente, derivada de uma função polinomial.
Derivada de uma função polinomial, ela resolve praticamente 80% dos problemas, tá? Vai vendo. Imagine quando você tem uma função polinomial. O que é uma função polinomial? Vou dar um exemplo aqui, ó. F de x igual a k vezes x elevado a n. X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta e assim por diante. Tá bom? Como que funciona a derivada? Ó que bacaninha que é isso. Ó que bacaninha. Eu faço o seguinte. Se tiver algum número multiplicando, uma constante, você deixa ela quietinha, tá? Eu pego o expoente, né, x elevado a n, x elevado a n. Eu pego esse expoente, passo ele para cá multiplicando. E faço o seguinte, vou lá, tiro uma unidade. Então, é assim que a gente faz a derivada de uma função polinomial. A gente pega aqui, faz o seguinte, ó. Pega o expoente, passa ele para cá, né? Passa ele para cá, tira um em cima. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu voltar no último exercício que a gente fez aqui, só para vocês lembrarem, ó. Tá vendo esse exercício aqui, ó? Tá vendo? Vocês viram quanto deu aqui? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos fazer ele aqui. Eu vou fazer de outra cor, vou fazer ele aqui de preto. Aqui, ó. Isso aqui foi o que a gente fez, tá? Então, a derivada, ó, a função é essa. A função é essa. Como que é a derivada de uma função polinomial? Função polinomial é assim, né? Se f de x for igual a k vezes x elevado a n, a derivada dela vai ser a seguinte. K vezes n vezes x elevado a n menos 1. Eu passo o que está aqui em cima para frente e tiro um lá em cima. Tá? Então, olha aqui, ó, que bacana. Vamos fazer aqui, ó. Quem é a função? A função é essa aqui, ó. Função é, olha aqui, ó, x ao cubo menos x. Você só precisa lembrar de uma coisa. Qual é o expoente que está aqui? Quando não tem nada é porque tem um. Então você não pode esquecer isso. Vou mudar até de cor aqui, ó. Vou colocar um azul aqui. Quando não tem nada é porque tem um 1 aqui em cima. Ui, ficou péssimo. Dá para vermelho aqui. Quando não tem nada aqui é porque é um. Como, pela nossa regrinha, como que eu faço a derivada disso? Faço assim, ó. Aqui na frente está 1, então eu deixo 1 mesmo. O expoente eu passo para cá multiplicando. Então, fica 3 vezes x. Aí eu vou e tiro 1 do expoente, menos 1. Beleza, fiz esse carinha aqui. Apliquei a regrinha a esse carinha aqui. Menos, vamos lá. Qual é o expoente que está aqui? 1. Eu passo ele para cá multiplicando. Então, 1 vezes x, tiro 1 do expoente lá em cima. Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes x. 3 menos 1, 2. Menos 1 vezes x. Ó, 1 menos 1, x elevado a zero. Todo expoente, todo número, toda potência que o expoente é zero, que seja diferente de zero, vale 1. Então, isso daqui, ó, x elevado a zero vale 1. Então, fica o seguinte, fica 3x quadrado menos 1 vezes 1. Daqui a gente tira aqui a derivada dessa função é 3x ao quadrado, 1 vezes 1, 1 mesmo. Tá vendo? O que é mais fácil? Usar a regrinha ou fazer esse limite aqui? Hein? Agora tá dando para clarear mais as ideias.
Não, mas o clarear a ideia é o seguinte: quem que falou aí? O Alisson? Isso. Ô, Alisson, não, a questão é a seguinte, ó. Você consegue entender que a gente fez a mesma coisa, né? A gente chegou. Eu consegui. Calculou a mesma coisa. O problema é o mesmo. Calcule a derivada da função. Você entendeu isso, não entendeu? Entendi. Então, beleza. Como que a gente fez? Isso daqui, o cálculo de limite é o que é. Então, o que é a derivada de uma função? A derivada de uma função, ela é o limite, esse limite aqui aplicado na função. Beleza? A gente chega no resultado. Tá certo? Tá certíssimo. Beleza. Tá certíssimo. Esse é o primeiro ponto. Beleza. Só que é o seguinte, esse limite é um pé no saco de ficar fazendo, tá? Então, o que a gente criou? A gente criou, né? A gente, que eu falo assim, né? A humanidade, né? A pessoa da matemática foi criando o quê? Regras. Então, a regra de uma potência, ela é essa daqui. Passa o expoente para frente, multiplicando, tira um lá. Beleza, a gente calcula. Então, na verdade, a gente fez a mesma coisa, só que de uma forma muito mais fácil. Tudo bem? Usando o quê? Aqui a gente usou os limites, que é a definição. Aqui a gente já usou um recursinho, que são as regrinhas de derivação. Fica muito mais fácil, né? Aí, como você falou, aí acaba clareando a mente, né? Aí acaba clareando. Perfeito. Oi? Exatamente. Perfeito. Então, é isso aí mesmo. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada nessa turminha aqui, daí vocês vão ver como que fica fácil a gente resolver, então, os nossos problemas de derivação, tá? Então, é essa regrinha. Essa aqui é a demonstração. Eu não vou entrar na ideia de demonstração, tá? Porque senão a gente vai tomar muito tempo e vai só cansar vocês. Mas tem aqui, tem na minha apostila, lá na minha apostilinha eu mostro como que a gente chega nisso, tá? Mas o importante é resolver exercício. Vamos resolver esses daqui. Eu acho que daí por hoje tá de bom tamanho, tá? A gente para aqui, por quê? Porque essa regra de função polinomial, ou o que a gente chama de regra de potência, ela já quebra um galhão nosso já, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. A única coisa que você tem que lembrar das definições de potência, tá? Vamos fazer esse carinha primeiro. Eu vou fazer em vermelho aqui, para ficar bem destacado aqui. A primeira coisa, a gente tem que lembrar do que é a potência, né? A potência é assim, você tem um valor, né? Um número, e uma variável. Essa variável ela é elevada a uma potência. Quando não tem nada, é porque aparece um aqui. Aparece um umzinho aqui. Tá joia? Então, você tem uma função f de x igual a 3x elevado a 1. Qual é a derivada f' de x ou a derivada dessa função? Nossa, horrível isso aqui. Como que é aqui a derivada? Aqui a derivada vai ser o seguinte, ó. Vamos seguir a regrinha. F' de x, a derivada de x. A gente copia a constante que está na frente dela, copia, e o expoente ele passa para cá multiplicando. Beleza. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e tira 1 do expoente. Joia. Vamos lá. 3 vezes 1 é 3 mesmo. X elevado 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 vale 1, menos o 0, tá? Então, vai ficar 3 vezes 1. Daí, a derivada dessa função, ela é 3. Derivada de 3x é 3. Muito bem? Vamos fazer essa daqui. Potência, x a sétima. Como que funciona a derivada? A gente faz o seguinte, ó. A gente tem uma constante aqui na frente, copia, vezes. O 7, que é a potência, o expoente, vai para frente, multiplicando, vezes x, o que a gente faz? Tira uma unidade do expoente. Fazendo aqui, olha só, já tem a resposta já, ó. A derivada da função, ela é 2 vezes 7, 14. 14, tá? Vezes x, 7 menos 1, 6. Derivada da função 2x elevado a 7, a sétima, é igual a 14, x a sexta.
Facinho, hein? Facinho. A gente podia aplicar limite em tudo, mas desnecessário. Então, se você fizer o limite disso aqui, você vai ver que cansaço que vai te dar. Porque vai ficar x mais h elevado à sétima. Vai dar x à sétima mais 49, vai dar, olha, mais 7x, acho que é x à sexta, vezes h a primeira, e aí vai. É um transtorno, uma vida louca isso aqui, calcular esse limite. Por isso que essa regrinha quebra um galhão. Agora, o que você precisa ficar é esperto. Esperto. Porque, por exemplo, isso aqui é uma potência também. Ô, professor, mas é uma raiz. Não, mas toda raiz, todo radical, a gente pode escrever na forma de potência. Vamos só lembrar umas coisas. Quando não tem nada, quando o número não tem nada, ele é elevado a 1. Isso aqui é raiz quadrada. O que é? O índice aqui é 2. Como que a gente transforma um radical em potência? Fazendo isso aqui, ó. Ó, eu não estou derivando ainda, não. Isso aqui é transformar esse radical numa potência. Isso aqui é x, o que está dentro vai para cima e o que está fora vai para baixo. Então, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. É a mesma coisa. Tá? Então, por quê? Porque do jeito que está aqui eu não consigo derivar, não consigo aplicar a regrinha. Tem que transformar em uma potência. Potência. Como que eu transformo um radical em potência? O expoente vai para cima e o índice aqui vai para baixo. Então, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Agora ficou fácil. Por quê? Porque, vamos lá, regrinha de derivação da potência. Qual a derivada de x elevado a meio? Eu pego, o que está aqui é 1, então eu deixo quieto. O que está aqui em cima vem para cá multiplicando. Então, vai o expoente multiplicando vezes x. Aí eu vou e tiro 1 do expoente. Então, vai ficar assim, ó. Ó. Dá para fazer direto aqui já. A derivada dessa função, ela é meio vezes x. Meio menos 1 dá menos meio. Então, essa é a derivada de raiz quadrada de meio. Ou seja, a derivada de x elevado a meio é meio vezes x elevado a menos meio. Eu só vou abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Vocês lembram aquelas regrinhas lá de multiplicação de potências de mesma base e divisão? Presta atenção aqui, ó. Imagine quando você tem um negócio assim, ó. Quando você tem um negócio assim. Divisão de potência de mesma base. Você tem aqui, ó. B elevado a N dividido por B elevado a M. Regrinhas de potência. Conserva a base, subtrai os expoentes. Lembra disso? Lembra disso aqui, ó? Multiplicação de potências de mesma base. B elevado a M vezes B elevado a N. Conserva a base, soma os expoentes. Regrinha de potência. Outra coisa. Agora, vou imaginar que você tivesse isso aqui, ó. Outra coisa é o seguinte, ó. Se B é diferente de zero, B elevado a zero é 1. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. 1 dividido por B. Né? O que acontece? Olha só. O 1 eu posso escrever como B elevado a zero. Certo? Porque todo número elevado a zero é 1. Se eu tenho aqui B, B elevado a zero. B sozinho eu posso falar que é B elevado a 1. Divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Conservo a base, subtrai os expoentes. B elevado a menos 1. Ou seja, 1 sobre B é B elevado a menos 1.
Ou seja, b elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre b. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó. Meio. X elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Só que x elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x. Então, eu posso falar que essa derivada aqui, ó, ela vai ser 1 dividido por, ó, 2 raiz quadrada de x. Ô, professor, é isso ou é isso? Não, é a mesma coisa. Lembra, ó, se é meio, é porque isso aqui está embaixo. Aí você tira o sinal. Aliás, se é menos, é porque ele está embaixo. Tá? Agora, quem que é x elevado a meio? X elevado a meio é a raiz quadrada de x. Volta, né? Tá aqui, volta para cá. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes a raiz quadrada de x, tá aqui, ó. Então, essa derivada é a mesma coisa disso. Da mesma coisa acontece aqui, ó. Você tem aqui, ó, f de x. Quem é f de x? É 1 sobre x quadrado. Na verdade, se eu passo aqui, fica x elevado a menos 2. O que significa x elevado a menos 2? 1 sobre x quadrado. Qual que é a derivada disso? Derivada, vamos lá. Para derivar essa potência, menos vai para frente, menos 2 vezes. O que eu faço? Tiro 1 lá em cima. Beleza. Então, isso aqui, ó, menos 2 vezes x a menos 3. Essa é a derivada. Mas o que eu posso fazer? Derivada aqui, ó, da função fica menos 2 dividido por x ao cubo.